Nós vamos ler depois até o versículo 24. Tá, William, vai mais passando depois até o 24. Eu vou ler aqui para ficar tudo igual, né? Porque senão o lei da Bíblia está diferente dali, fica meio esquisito, né? Ele se dirigiu ao seu pai e disse: meu pai. Respondeu ele. Aqui, só para nós termos uma compreensão do contexto, Isaac abençoa a Jacó e a Esaú, seus dois irmãos, né? Ele se dirigiu ao seu pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora senta-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaac perguntou ao seu filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Que história, hein, irmãos? Que isso? Que história! Nós encontramos a história de dois irmãos de sangue, né? Irmãos, filhos do mesmo pai, Isaac. Lembram de Isaac? Lembram quem era Isaac? Quem que era Isaac, irmãos? Filho de Abraão. Aquele menino que ele foi oferecer como sacrifício a pedido de Deus, e Deus segurou a mão. Ele teve esses dois filhos, irmãos. Infelizmente, grandes homens de Deus, né, não terão o privilégio de ver todos os seus filhos no céu. Grandes homens que ficaram registrados. Um deles, Davi, né? O que se escapou ali, Salomão, dos homens, né? O que se escapou ali, Salomão. O resto, ele terá a infelicidade, um grande homem que foi, de ver os seus filhos não estarem lá naquele dia, estarem do outro lado, né? A mesma coisa aconteceu aqui com Isaac, o homem de Deus, né? O menino que podia ter corrido para não ser sacrificado, mas aceitou ser o sacrifício, mesmo tão jovem. Ele teve dois filhos, e eles eram gêmeos, né? Só que mesmo em crianças gêmeas, às vezes nascem crianças bem diferentes. Você fala: como que pode ser gêmeo? Né? Era Jacó e Esaú, né? Então ali Jacó saiu agarradinho no pezinho do irmão, querendo sair primeiro. E lá, como não tinha ultrassom, né, naquela época, não tinha os exames de imagem, eles deixavam, não sabia se ia sair menino ou menina, eles davam o nome na hora, por alguma característica, né? E alguns dizem que esse nome Jacó é um nome que queria dizer o trapaceiro, né? Alguém que queria passar o irmão. Outros alegam que não, que o pai não ia colocar um nome desse no filho, que esse nome veio depois, com a interpretação da história. Enfim, na verdade não sabemos, mas pela Bíblia nós vamos ver depois no texto ali, que parece que reforça essa ideia que era um nome no sentido negativo da coisa, entende? Parece realmente ter razão essa linha de pensamento, né? E então, Jacó não tinha muito pelo, e Esaú era o macaquinho da família, né? Nasceu peludo, bastante pelo, e cresceu e virou homem, e era aquele tipo de pessoa que você já deve ter visto, né? Bastante pelo, bastante peluda, né? E aí, o direito, irmãos, como que funcionava? O direito da primogenitura. O primeiro filho que nascesse, mesmo que gêmeos, o primeiro que saísse, ele tinha direito ao dobro da herança do outro.
do outro filho. Tá? Ele também tinha a responsabilidade, o primogênito, de guiar a família nos caminhos de Deus. Na ausência do pai, ele é o chefe da família. Ele que deveria sustentar os irmãos e a mãe. O primogênito repousava sobre ele uma forte responsabilidade. Né? Uma forte responsabilidade. Então, quem que era o primogênito por direito? Esaú era o primogênito. Ele era. Só que assim, Esaú era aquele filho mais... Dizem, eu só tenho uma filha, então eu não posso confirmar isso para vocês. Mas dizem que todos os pais têm uma preferência por um dos filhos. Pode ter 10, mas dizem que ele sente mais apreço por um do que pelo outro. Não sei, vocês que são aí, que tem mais que um aí, Ingrid, como é que funciona? Não pode falar agora, né? Minha mãe diz que sente a mesma coisa. A mãe sente a mesma coisa, faz sentido. Eu acho que eu também sentiria a mesma coisa. Mas, não sei, né? Delmiro, você que tem mais que um, também não dá para falar aqui, porque... Né? Às vezes pode ter um pouco mais cuidado com um filho com o outro, mas o amor não muda. Principalmente o amor de uma mãe, não. Porque, tipo assim, eu sou menina, daí ela pode ter mais cuidado do que o meu irmão que é menino, mas os dois do mesmo jeito. Aí eu já não sei, não sou mãe. Eu não sei se dá para usar como parâmetro, né? Mas assim, em sala de aula, a gente não conhece os alunos, né? Não participa do dia a dia deles. Mas tem aluninho, né? E tem aluninha que eles conseguem te cativar de uma forma diferente. Porque você sente. Ele chega perto de você, a menininha chega, ele tem uma que é engraçadinha, ela chega, pega na mão e não larga. Né? Não, vamos para a quadra, ela vai, na mão fica. Às vezes não quer nem fazer educação física e fica segurando na mão. Só dá risada e fala, não, eu vou ficar aqui, aqui tá. Você sente que gosta da tua presença. Você sente, né, que vem dar aquele abraço apertado, alguns falam, pede licença até, posso dar um abraço? Então, diferente dos outros. Então, às vezes eu tenho dificuldade de gravar nome, mas alguns nomes eu lembro, por quê? Por causa dessa, eles conseguem cativar a gente de uma forma diferente. Talvez filho seja assim. Talvez você tenha 10 filhos, mas talvez tenha um filho que ele não esquece do aniversário da mãe ou do pai. Talvez é aquele filho que a mãe sente que tem, talvez por esse sentido, dê a impressão que a mãe goste mais de alguém do que outro, talvez pela atitude do próprio filho. E Esaú era o queridinho do papai. Ele era mais de caçar, ele gostava daquela coisa mais, justamente de primogênito. Você vai ser o líder da casa aqui, você, né, tinha aquele espírito mais esperto, mais aventureiro, mais isso, aquilo, mais estilo que o pai cativava. E Jacó era o queridinho da mamãe. Ele gostava de cozinhar, para ter uma ideia, né? E isso, ainda mais antigamente, não soava muito macho, como diz, né? Jacó era aquela pessoa mais meiga, que gostava de cozinhar, cozinhava muito bem, gostava da presença da mãe. Enquanto um gostava de estar lá mais com o pai, o outro gostava de estar mais com a mãe. E o que aconteceu na história dos dois? É meu pai que relata bem a história dos dois, e acontece o seguinte, irmãos. A mãe de Jacó via em Jacó a espiritualidade que deveria estar em Esaú. E o pai também via. A gente vê, todo mundo vê, né? Não tem como não ver aquela pessoa mais espiritual. E aquela pessoa que não leva a coisa muito a sério. Esaú não levava as coisas a sério. Entendeu? Em nada levava as coisas a sério. É aquele tipo que sempre tinha que estar, né, chamando a atenção. Ô fulano, você não pode fazer isso. Você é o primogênito. Você, né, você tem que guiar a família do lado espiritual. E em Jacó eles viam toda essa virtude. E um dia a mãe falou, não, chegou o momento de Isaac estava velho, já estava cego, e ele viu que os dias deles estavam se aproximando, porque eles sentiam por causa da alimentação, irmãos. A pessoa quando se alimenta como deve se alimentar, ela sente quando vai morrer. Ela não vai no hospital, mas quando ela fica ruim, pode
preparado, pela idade, pelos outros conjuntos de fatores, ele viu que estava se aproximando a hora dele e falou: vamos fazer o seguinte, como era costume, vamos fazer uma janta bem gostosa, um almoço bem gostoso, e eu vou abençoar meu filho antes de eu morrer. Tem na família da minha esposa, quando a gente vai lá, tem umas crianças, né, os parentes dela ali, e eles sempre vêm, a gente chega e eles fazem assim, o mesmo ano. Tem 15 anos, chegam com as mãos assim e falam: benção, tio, benção. Segura na mão dele, Deus te abençoe. O costume antigo, né? Da onde vem esse costume, né? Isso é mais antigo do que Abraão, né? Eles tinham aquele costume de pedir a bênção do pai. Pai, eu estou indo para tal lugar, me abençoe. Eles acreditavam realmente nisso. E até hoje tem gente que acredita, né? Na bênção da pessoa, né? E assim sucedeu. Isaac chamou o menino e a mãe pegou, matou um animal junto com Jacó, pegaram e cobriram as mãos de Jacó, os braços de Jacó, o peito de Jacó. Como eles fizeram isso não sabemos, a Bíblia não relata. Eles deram o seu jeitinho, mesmo antigamente eles tinham seus recursos, né? Seus recursos. E aí deixou o menino peludo. Só que não conseguia esconder a voz do menino, né? A voz era de Jacó. E agora chegou o momento. Tudo prontinho. Ela preparou aquele guisado gostoso. Colocou nas mãos de Jacó. Ah, se ela soubesse, irmãos, o preço que ela pagaria por esse engano, né? Mas enfim, Jacó foi, apresentou ao seu pai, e o pai já percebeu alguma coisa que não estava certa. Poxa, mas você é Esaú? Sim, eu sou Esaú, mas a voz não parece Esaú. Chega mais, como ele não enxergava, chega mais perto, deixa eu ver se é você mesmo, meu filho. E começou a palpar e fala: os braços são de Esaú, peludos, mas a voz é de Jacó. Eu pergunto assim, o pai reconhece a voz do filho. Por mais que seja parecida, ele reconhece. Eu acredito, irmãos, que Isaac reconheceu a voz e sabia que era Jacó. Eu sempre acreditei isso, ela. Nunca falei, mas o que tu está falando, eu sempre acreditei isso. Eu acredito que ele não se enganou. Não. Eu acredito que ele reconheceu, mas deu uma oportunidade ali. Como vendo que Jacó é alguém espiritual, deu uma oportunidade para ele, né? Mas não sei, irmãos, não posso afirmar com 100% de precisão que ele realmente não foi enganado totalmente, né? Mas enfim, ele agora pergunta: meu filho, é você mesmo, meu filho? É você mesmo, Jacó? É você mesmo, Esaú? E ele fala: sim, sou eu. Sou eu. Eu sou teu irmão. E ali ele o abençoou. Comemos junto e ele o abençoou. E agora abençoou, olha só a ideia deles. Como é que isso podia dar certo, né, gente? Ia chegar o outro rapaz para ver? Será que a mãe não percebia isso? Será que Jacó não percebia que ia chegar o outro rapaz? Mas eles não se preocuparam no amanhã. Às vezes as pessoas cometem algumas coisas sem se preocupar com o amanhã. Agora ele pegou e pegou a bênção. Pegou a bênção e pronto. A bênção não poderia ser dada de novo. Depois nós vemos o que fizemos. Mas a bênção ter que ser tua de qualquer jeito. Qualquer jeito. E há no nosso coração do ser humano um desejo de ser aceito por Deus, né? Um desejo de ser abençoado por Deus. Nós estamos aqui na igreja hoje, por que você acha que nós estamos? Passeando? Não. Nós viemos aqui com um objetivo. Qual que é o objetivo? Adorar a Deus. Mas que bênção? Não sei, cada um sabe onde a bênção veio procurar. Talvez ali a família veio pela bênção da família, da neném. A irmã lá, Siloé, pela bênção da saúde. O Delmiro pela bênção da família. A Jéssica com outra bênção. O William com outra bênção. Eu com outra bênção. No fundo do coração, a gente está aqui falando: Senhor, eu estou aqui para o Senhor.
me abençoe. Senhor, não deixa eu sair da igreja sem ser abençoado. Está no nosso coração, isso é mais antigo que a pedra. E antigamente também era assim, meus queridos. Só que às vezes nós queremos, parece que às vezes, comprar a bênção de Deus, assim como Jacó. Nós não entendemos que ela é um presente de Deus. Nós não precisamos fazer penitência para receber a bênção de Deus. Nós não precisamos fazer sacrifício para receber a bênção de Deus. Deus, Ele nos abençoa porque Ele nos ama. E agora, meus queridos, voltando à história de Jacó, quando chega Esaú, ele se irrita, irmãos, sobremodo, ele fica indignado. E ele sai e ele fala assim: olha, os dias de luto do meu pai estão chegando, porque eu vou, olha só a raiva do irmão, eu vou matar Jacó. Tá bravo. Pensa agora com uma mãe, com um pai. Pensa para a mãe de Jacó agora, né, de Esaú, pensar: pai, eu que causei isso aí. Só falta agora ele matar o menino, por culpa minha ainda de ter dado essa ideia. Então foi lá e avisou Jacó, dizia: Jacó, você precisa ir embora. Vai, você precisa fugir. Porque teu irmão ficou muito irado e se ele te achar, ele vai te matar. E aí, meus queridos, Jacó, com medo, pega as suas trouxas, o que consegue ajeitar rapidamente e sai. Não sei se a cavalo, se a pé, e parece que a pé. Noé diz que ele andava sem saber para onde ir direito, olhava a terra distante da sua casa, ia se distanciando cada vez mais e pensava: meu Deus, o que eu fui fazer? E ele ficou apavorado. Chegou um momento que ele deitou ali no chão. Ele queria ter a certeza, olha que homem espiritual, ele queria ter a certeza que Deus estava com ele, que Deus ia estar com ele. E ali ele coloca uma pedra como travesseiro para dormir. Olha a situação. E ele tem aquele sonho, que ele vê uma escada até o céu e anjos descendo e subindo. E ali tem a confirmação de que Deus estaria com ele. Deus confirma para ele, a irmã White diz, que estaria com ele onde quer que ele fosse. E ele sai, e ele vai para fora, e ele começa a trabalhar. Pena que tudo aquilo que a gente faz, né, irmãos, a gente tem as consequências para colher depois, né? E agora ali ele vai e conhece o seu sogro e se apaixona por uma das suas filhas. Vocês conhecem a história? Vai lá, faz um acordo com o sogro: vou trabalhar 7 anos para casar com fulana. Né? Raquel, né? Trabalha 7 anos. E depois trabalhou 7 anos e o sogro enganou ele. Olha só, voltou aquilo que ele fez, voltou, né? Enganou. Chegou lá, deu Lia, né? A mais velha. Que a mais velha tem que casar primeiro, mas porque gostava do trabalho dele. Era um homem que prosperava. Olha a bênção como funcionou, irmãos. Tudo que Jacó colocava a mão era meio que nem José. Funcionava, os bichos que ele cuidava, vingava, a plantação. E ele falou: não posso perder um homem desse. Vou fazer casar com as minhas 2 filhas. E deu a mais velha, ele ficou chateado, muito chateado com aquilo. Mas o sogro falou: não, você trabalha mais 7 anos do que eu te dou a mais nova. A que você realmente ama. Situação também das mulheres naquela época, né? Você casar com a pessoa sabendo que o coração dela está na outra, né? Ainda mais irmã. Né? Situação, né? Cultura miserável, né, irmão? Enfim, ali Jacó foi enganado, trabalhou mais 7 anos, conseguiu casar com a outra moça. E passou 20 anos, irmãos. 20 anos Jacó afastado de casa. Afastado da mãe que ele tanto amava. Afastado do pai. Distante. Por um engano. E agora, o que acontece? Chega um determinado momento que ele pensa: é hora de voltar para casa, né? Deus fala: Jacó, você tem que voltar. Volta para casa. E Jacó pensa: voltar. Chega um momento que a pessoa pode estar longe de Deus, mas chega um momento que ela pensa: meu Deus, né? O que eu estou fazendo distante de ti, né? É hora da gente voltar, a gente precisa se consertar com Deus. Sabe aquele desejo que vem lá no fundo? Jacó sentiu isso aí.
Mas como voltar, irmão? Como voltar? Jacó poderia ser morto, ele tinha medo de morrer. Ele tinha família, ele tinha filhos, ele era ser humano. Ele pensou, e será que o meu irmão já esqueceu? Eu tenho uma ideia. Eu vou pegar, eu vou ir para casa, mas eu vou levar um presente para o meu irmão. Presente arredio para ele. Para ele ver que o interesse de Jacó, irmãos, não era na riqueza. Não era na parte maior do bem. O interesse dele era na parte espiritual. Por isso que ele queria a bênção. Olha que interessante. E aí ele chega, e então ele prepara ali, irmãos, uma fortuna para o irmão. Eu estava somando aqui o que ele levou. Gente, passa de 1 milhão. Ele levou camelos, levou animais, levou isso e aquilo, e aí pensou, olha só, de novo ele tentando comprar a bênção, né? Sempre com atitudes querendo comprar a bênção. Parece que passou 20 anos, ele não tinha entendido ainda que a bênção, né? E aí ele chegou, e vocês conhecem a história, ele chegou e fez assim, bom, para mim ter certeza, né? Para mim ter certeza que Esaú não vai me matar, eu vou ter que mandar mensageiros à frente, né? Vou mandar mensageiros à frente. Mas ele estava tão angustiado que no caminho de volta, né? No capítulo 32, no versículo 5, ali fala: tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicá-lo ao meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Olha que interessante, né? E ele aqui, voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Aqui Jacó tremeu. Aqui foi o apavoro dele, porque ele pensou assim: se o meu irmão me perdoou, por que ele não vem sozinho? Né, Jéssica? Por exemplo, o camarada está vindo ao meu encontro, mas por que 400 homens? É uma guerra, né? 400 homens é um batalhão, gente? O que ele quer com 400 homens vindo ao meu encontro? Na cabeça de agora ele pensou assim: ele não sabe a minha resistência aqui. Ele pegou todos os homens que ele tem lá e fala: agora é a minha chance de matar esse camarada e ficar com a herança do meu pai, que é por direito. Mas Esaú não ficou com a herança, os bens? Ele ficou, porque Jacó saiu com a herança da benção espiritual? Jacó já tinha saído agora, mas agora Esaú pensou assim: o meu irmão está voltando para quê? Para reclamar o que é seu. Por direito, ele foi abençoado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que se passou na cabeça de Esaú? É só lá em cima, né? E de Jacó também. É só lá em cima para a gente saber o total da coisa. Mas agora ele pensou: não, ele pode estar vindo com essa historinha de saudade. Provavelmente o mensageiro deixou bem claro para Esaú: ele não tem interesse em herança, ele quer se reconciliar. Só que daí Esaú acreditar ou não. Mas a mamãe diz que o Espírito de Deus acalmou Esaú. O Espírito de Deus acalmou Esaú. Senão realmente ele poderia ter matado Jacó. Ele guardava a raiva depois de 20 anos. Tem alguém que tem raiva de alguém, irmão? Temos que cuidar com a raiva destrói. Ruim pra Tem alguém com raiva de um, estou com raiva de fulano, porque isso, raiva de ciclano, porque ele falou aquilo, raiva de Beltrano, porque ele... Cuidado. A raiva destrói. A raiva faz mal para a gente que tem. Aí então, Jacó ficou com medo e ele agora quer provar a Deus novamente. Ele passa a família, né? Ele diz aqui, ó, no versículo 23: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, Lia e Raquel. Interessante, ele poderia ter mais, que a época permitia, e ele era bem sucedido, mas não, por ele teria só uma, era só Raquel que interessava para ele. Mas como tinha sido enganado e casou com as 2, ele ficou com as 2. Suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque, né? Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só.
Olha que interessante. Ele passou seus bens, todos aqueles presentes que levou para os animais, passou as mulheres, passou os filhos. Ele estava aí de mudança, irmãos. Ele foi de mudança, corajoso o homem. Passou tudo e falou assim: eu preciso ficar orando com Deus. Que situação da nossa vida você já teve que fazer isso, irmãos? Que situação da vida normalmente é no apuro? Que a gente pega e deixa a família lá, a gente pega e vai para um lugar e a gente pega e fala assim: não, eu preciso me encontrar com Deus. Eu preciso me encontrar com Deus. É no momento do apuro, no momento da dúvida. Gosto muito de uma história que a Tere contou do seu finado esposo, onde uma vez ele tinha dúvidas, um pouco antes de morrer, da pandemia, né? Ele tinha dúvida se a igreja adventista realmente era a igreja de Deus. Ele frequentava uma esplanada. Ele pegou, disse que ele foi até o parque do Palmital. Ele não foi na igreja e falou assim: estou saindo, eu não vou na igreja hoje, não se preocupe comigo. Pegou e foi até o parque do Palmital. Levou a Bíblia, começou ali a ler a Bíblia e orar em pensamento para Deus: Senhor, se eu estou no caminho certo mesmo, o Senhor poderia me dar um sinal? Eu precisaria de uma certeza do Senhor que eu estou no caminho certo. E ficou ali orando, das 9 da manhã até meio-dia, irmãos. Até meio-dia. E de repente apareceu um homem. O homem só veio na direção dele, ele estava sentado no parque. O homem disse que só veio na direção dele e falou assim: fulano, esqueci o nome dele agora. Fulano, a igreja adventista é a igreja verdadeira. Virou as costas e saiu. Só isso, cara, falou? Só isso, irmãos. Incrível. Um homem que ele nunca tinha visto. Um homem simples, vestido de roupa simples, só chegou e falou assim: fulano, a igreja adventista é a igreja de Deus. Virou as costas e foi. Pouco tempo depois ele faleceu. Mas teve a certeza de que estava no caminho certo. Mas teve que sair. Às vezes precisa sair da multidão. Precisa sair, deixar a família do lado, precisa ir para um outro lugar, precisa ali. Quantas histórias, irmãos, de pessoas que às vezes dedicaram uma tarde na igreja em oração e resolveram problemas grandiosos, porque deixaram tudo o resto e foram sozinhos lá na igreja orar. Às vezes a gente precisa ficar só com Deus. Jacó precisou ficar só. E lutava com ele um homem. A Bíblia diz aqui um homem. Quem que é esse homem, irmãos? Até o romper do dia. Olha só. Você passar uma noite. Irmão, Jacó estava ali orando e de repente chega essa pessoa para o abraçar. A irmã White disse que era para o abraçar. E ele não reconheceu que era Jesus. A gente, na vida da gente, é ruim de reconhecer as coisas. Às vezes a gente é ruim de reconhecer a providência de Deus, o cuidar dele na nossa vida. E agora ali, meus queridos, ele chega e acha que é um salteador. Naquela época existia muitos salteadores nos caminhos, né, para tomar os bens. Às vezes matava a pessoa, tomava os bens, matava ou machucava a pessoa. E ali ele começou a lutar com aquele homem. O homem queria abraçar, e ele empurrava, e ele começou a lutar, e foi a noite toda. Meu Deus, isso foi exaustivo para ele, meus queridos. Ele era um homem forte, ó. Vendo o homem que estava lutando, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Olha que interessante. Esse homem foi para abençoar ele. Mas ele, por não reconhecer o homem, estava relutando para receber a bênção. Quem que é o maior inimigo nosso no processo de receber a bênção? É Deus que não quer dar a bênção? Não, nós mesmos. É nós que não queremos receber da forma correta. A irmã White foi levada em visão para o céu pelo seu anjo, onde ela viu um celeiro cheio de sacos de bolsas amarradas até
Até em cima, assim, sabe? Não fica só aquela pontinha. Só para agarrar. E ela perguntou o que são esses barracões, esses sacos amarrados. E o anjo disse: são as bênçãos que Deus tem para o seu povo. Mas por que eles estão amarrados? É porque o povo não pede. Olha só, irmãos. Olha nós, o Jacó espiritual que somos. Não pede. É aquilo que eu falei, a gente não dedica tempo para Deus. O tempo que nós dedicamos para Deus é vergonhoso, irmãos. Durante a semana, é vergonhoso. Mas queremos receber as bênçãos de Deus. As bênçãos estão lá. O maior inimigo desse processo sempre tem sido o homem. Lutava com ele um homem até o romper do dia, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta contra o homem. Ou seja, Jacó começa agora a lutar com aquele ser desconhecido, né? E quando o ser viu que não podia abençoá-lo, não ia ter jeito, pegou e usou o sobrenatural. Olha só. Às vezes, quando nós não reconhecemos a providência de Deus, Deus usa o sobrenatural para nós nos convencermos de que Ele está conosco. Estava no Paraná, o ano passado, encontrei lá um conhecido antigo, um pastor que deu aula no IAP, ele dava aula de matemática e teologia, seu Osminho, tá velho já agora. E eu gosto muito de conversar com ele porque ele é um homem de muita experiência, irmãos. Ele é um homem de muita experiência. E ele me contou uma experiência lá, várias, mas uma delas é interessante. Ele falou assim que estava estudando a Bíblia no interior, com uma família no interior, e tinha um livro que falava da lei dos 10 mandamentos. É um livro bem interessante, ele falou o nome, me esqueci agora, um livro antigo, bem conhecido. E o assunto daquele dia foi sobre a lei de Deus. Ele deu um estudo, irmãos, e ele falou assim: quando eu fui para casa, tinha uma motinho, aquela 125, antiguinha. Peguei meu capacete, coloquei na moto e fui para casa. No trajeto tinha uma descida bem forte e uma estrada não muito boa. E ele falou assim: irmão do céu, quando eu comecei a descer, o inimigo tentou me matar. Ele pegou a minha mão e girou a minha mão. Ela acelerou o acelerador de uma forma que eu não conseguia desacelerar. E a motinha começou a pegar velocidade. E ele falou: meu Deus, ele só orando em pensamento. Eu tentava soltar a minha mão no acelerador para frear e tudo, e só o freio de trás não dava conta, e a minha mão colou. E essa motinha foi sarcoteando e começou a sarcotear, e ele falou assim: eu só falei, meu Deus, socorro. Ele reconheceu que era o diabo que estava ali. E menino do céu, ele falou assim que chegou um ponto que essa moto bateu no buraco pelo da frente, e ele rodou. Ele falou assim: eu fui. Não sei quantas cambalhotas eu dei no ar, e você não acredita, irmãos. Eu caí sentado em cima de um monte de terra. Tinha um montinho de terra bem macia, em volta a pedra, mas um montinho de terra macia que estava praticamente esperando eu ali. Caí meio tonto, ele falou, tentei levantar meio tonto a moto. Arrebentou tudo. Tentei ver, ela ainda funcionava. Mas estava com os guidão, pneu, tudo meio torto. E naquilo aparece uma pessoa, naquela escuridão de noite. Tá tudo bem, senhor? Não, tá bem, sofri um acidente aqui, não sei nem como é que eu estou vivo. Eu preciso, onde é que é a estrada principal? Eu não conseguia baixar nem a estrada principal, de tordoado que eu estava. Não, o senhor segue aqui assim, lá, distância e tal, vai ter uma estrada. E ele foi, e depois ele passou lá de dia. Ele falou assim: é inacreditável, irmãos, olha a providência de Deus. Deus ouviu a minha oração antes de orar.
Ele pegou um patoleiro, um cara que estava mexendo na estrada, que pegou um punhado de terra, sem nem saber, eu acho, por quê, colocou essa terra aqui, exatamente aqui, porque Deus sabia que eu ia precisar dela aqui. Olha a providência, o cuidado de Deus, irmãos. E realmente, parando para pensar, ó, por que eu caí aqui? Por que não caiu mais para lá na pedra? Tinha me matado. Tinha me matado. Outra coisa que nós estávamos comentando, Deus poderia não ter deixado o inimigo apertar a minha mão. Mas hoje eu não teria essa certeza da companhia dele como eu tenho. E outras histórias que ele contou. Então, às vezes, Deus usa o sobrenatural para nos convencer de certas coisas, para nos convencer de que Ele está conosco realmente, irmão. Sim. Entende? E Jacó foi isso, ele estava lutando com Deus, ele achava que era humano, para ele reconhecer que era divino, foi quando o homem tocou na coxa dele, deslocou ela do lugar, ele deve dar um grito de dor, porque isso dói para chuchu. E aí ele reconheceu que não estava lutando com o homem, que ele estava lutando com um ser sobrenatural. Tem muitas pessoas, irmãos, que passam a vida inteira lutando, achando que não querem dar o braço a torcer, né? Achando que estão lutando com o irmão da igreja, achando que estão lutando com a família, que quer que ele vira crente e ele não quer virar. E de repente Deus tem que usar algo sobrenatural. Às vezes uma enfermidade, né? Às vezes, por exemplo, no caso do pai do pastor Pulhão, né? Nunca aceitou a igreja, mas pegou um câncer e antes de morrer ele pediu para ser batizado. A vida inteira relutando, a vida inteira, não, esse negócio, não vou dar o braço para você, não. Sabe aquela pessoa teimosa? Não que Deus vai mandar, irmãos, o câncer para a pessoa se converter, mas a ocasião, né, contribuiu para a pessoa perceber que não estava lutando com ele. Eu não estava resistindo à fala do irmão, a fala da irmã, eu estava resistindo a Deus. Ah, meus queridos, aqui disse ele, o homem, né? Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó o quê? Não te deixarei ir, se não me abençoares. Irmãos, como assim? Jacó já tinha recebido a bênção do pai. Jacó prosperava em tudo que ele tinha. Jacó isso, Jacó aquilo. Passou-se 20 anos. E agora Jacó fala para o homem assim, ó: eu não posso te deixar ir se você não me abençoar. Ali ele reconheceu que era Deus, irmãos. E ele pensou, agora é a minha grande chance. Olha, como que pode? Aquela bênção buscada da forma errada não adiantou de nada. Ele pensava, imagina que ele de noite dormindo, pensava, Senhor, por que eu tenho esse vazio dentro de mim? Se eu fui abençoado pelo meu pai? É que a bênção, ele pensava, foi por engano. A bênção não foi por direito, a bênção foi por engano. E agora ele pensa, agora é a minha grande chance. Senhor, não posso deixar isso sem me abençoar. A irmã White diz que Jacó só ficou vivo porque nessa afirmação dele teve humildade, senão ele seria fulminado, irmão, no mesmo momento. Porque ele não estava lutando com o homem. E agora perguntou-lhe, pois, o homem, como te chamas? Deus não sabia o nome dele, irmãos? Deus foi ali para pensar, não sabia o nome dele. Por que Deus pergunta? Por que Deus faz algumas perguntas? Quem é você? Às vezes Deus trabalha muito isso conosco. Jesus, quando veio, ele trabalhava muito. Ele respondia uma resposta com outra pergunta. Como te chamas? Olha, o cenário voltou para ele 20 anos atrás, irmãos. Onde o pai dele chamou ele e ele falou, Pai, me abençoe. E o pai perguntou o quê? Como te chama? Era somente o pai perguntando, irmãos? Não, era Deus. Às vezes a gente pensa assim, não, a mensagem, é fulano que está pregando, a mensagem é de Deus, não é do fulano. Não é do ciclano. Às vezes o conselho do pai para o filho não é o conselho de um pai, é o conselho de Deus para o filho. Ó, minha filha, não vai por esse caminho. Ó, meu filho, não vai, a gente acha que é o pai.
o careta do pai, a chata da mãe. E não é. É a divindade se manifestando no meio de seres humanos, como foi para Jacó há 20 anos atrás. Era Deus falando para meio do pai. E veja que depois que o pai abençoou, o pai ainda insiste: é você mesmo? Esaú, e ele confirma: sou eu. Agora Deus pergunta de novo para ele: como te chamas? E o que ele vai responder agora? Respondeu ele: enganador. Jacó. Ele estava assumindo: eu sou ele, eu sou o que sou mesmo. Não importa, meu nome é esse, eu sou isso, eu sou enganador, eu sou trapaceiro. Então disse: já não te chamarás Jacó. Olha só, depois da confissão, Deus não estava ali para reprovar ele. Quando ele reconheceu do que ele era, Deus já veio com a bênção: você não vai se chamar mais Jacó. Se Jacó fosse um nome bom, por que estaria? Quando vemos que Esaú é enganado por Jacó, ele fala: não é à toa que ele se chama de Jacó. Quando Esaú foi enganado, tem um texto ali que diz: não é à toa, não é de varde que se chama Jacó. Então Jacó realmente, biblicamente, parece não ter soado bem. Não se chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha só, quem que está lutando com Jacó? Deus. Deus, irmãos. Olha, você vai se chamar Israel porque você lutou contra Deus e contra ali Jacó teve a certeza que era Deus que estava com ele, né? E então, eu imagino o susto de Jacó. Tornou Jacó, diz: rogo-te, como te chamas? Agora Jacó quer saber o nome dele. Como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou-lhe. Ou seja, o meu nome não cabe para você. O nome é tão grande que não cabe. Nós inventamos nome para Deus. Deus não tem nome. Por que pergunta sobre o meu nome? O que importa o meu nome? Importa que eu estou aqui. Importa que a bênção está aqui. E o abençoou ali. Ah, meus queridos, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. Rompia o dia, ele viu a figura do homem. Ele viu, não foi de noite na escuridão. Tudo bem, na noite ele não viu, mas quando o amanhecer ele viu. Ó, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Eu vi a Deus e não morri. Eu lutei com Deus e não morri. Quando que a gente vence, meus queridos? Aqui diz que ele venceu a Deus e os homens. Quando a gente vence a Deus? Na oração. Ele recebeu a bênção que ele queria de Deus. Venceu, de uma certa forma, podemos dizer que ele venceu, porque ele recebeu a bênção que ele tanto queria. Certo? Passou a noite inteira ali orando, irmãos. Né? Mas talvez a gente esteja assim também na vida, procurando uma bênção, e a gente esteja no momento da noite, onde a gente não consegue ver a luta, a gente não consegue ver o dia, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava o Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. O quadril é essa parte de cima aqui. Sério. Então nós vemos aqui, ó, que interessante, irmãos. Eu pergunto, quanto tempo será que Jacó ficou mancando? Essa marca foi a vida toda, eu acho. Paulo, quando voltou com Deus, ele orava para Deus, né? Tira esse espinho da minha carne. Provavelmente alguns teólogos dizem que alguma sequela nas vistas dele, quando ele viu a luz de Deus. Deus não tirou aquilo dele, para ele não se exaltar.
E eu pergunto, quanto tempo será que Jacó ficou coxo? Imagino eu que talvez a vida toda. Mas Jacó não estava mais preocupado com isso, irmão. Se tivesse cadeirante, se tivesse cego, se tivesse... Ele tinha recebido a bênção de Deus. Irmãos, Jacó se encontra com seu irmão. Jacó se encontra com seu irmão. Há um encontro, ali vou resumir, né? Há um encontro emocionante dos dois irmãos, que estavam brigados, afastados. Ele consegue reencontrar o seu pai vivo. Seu pai vivo, antes de morrer, a sua mãe. Tá? Agora ali, olha que interessante, no velório do seu pai, eles se reconciliaram e cada um foi para um lado e pronto, na sua terra. Mas no velório ali, eles se encontraram, os dois irmãos. A irmã White diz, eles se encontraram no enterro do pai. E olha o que Jacó falou para Esaú. Esaú, você pode ficar com toda a herança do meu pai. Uma das preocupações de Esaú podia ser a herança. E agora ele mostrou que realmente ele estava arrependido do que ele tinha feito. Às vezes só arrependimento não basta, irmãos. Às vezes a gente dizer só que se arrepende, a gente tem que mostrar em atitude muitas vezes. E às vezes com recursos. Né? Às vezes está devendo para alguém. Eu me arrependi, me converti. Mas só isso às vezes não basta. Tem que pagar. Tem que chegar lá e falar, vou tentar pagar por mês, ou assim por diante, vou tentar resolver a situação. Ali Esaú se abraçaram novamente. E olha que interessante, Jacó deixou toda a herança do pai, do irmão. Infelizmente, Esaú poderia se salvar, irmãos, mas ele não se salvou. Ele não se salvou. Noé disse que ele não estará entre os temidos. Jacó estará. Talvez porque Esaú não priorizou as coisas de Deus como deveria. Embora pegou seu irmão, embora fez um papel legal ali, mas não estará entre os temidos, irmão. É por isso que eu acredito que o Jacó, o Isaac sabia que não adiantava abençoar ele. Então ele fez isso, conhecendo as consequências que ia ter o Jacó, mas ele fez isso porque entendia essa situação. A gente não é bobo assim, ainda que esteja velho. A gente sabe, né, irmão? No fundo a gente sabe, né? Pois Mas interessante, muito interessante. Uma história bonita, uma história fantástica. Essa história é uma história de reconciliação entre irmãos, é uma história que teria aqui várias lições que poderíamos aprender. Isso aqui que daria uma semana de oração, não é um dia que você consegue extrair todas as lições dessa história. Mas Deus possa abençoar, que a bênção que você veio buscar aqui esta manhã. Amém. Tá? Eu vou dar 1 minuto para você. Você pode ficar assentados como você está. Tá? 2 minutos. 1 minuto é muito pouco. 2 minutos e você vai colocar para Deus a bênção que você veio buscar. Você vai ficar em oração. Tá bom? Amém. Depois a Jéssica vai vir e vai cantar junto comigo conosco.